em um recanto esquecido no coração do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde as nuvens parecem roçar os telhados de zinco e o sussurro das preces se mistura ao canto dos pássaros, uma vida se desenrolava em silêncio. Ali, no arraial da Pedra Branca, vivia Mateus, um garoto de apenas 15 anos. Sua casa, uma estrutura frágil de madeira antiga e adobe rachado, mal resistia aos caprichos do tempo. Era ali, em meio ao familiar aroma de milho cozido e eucalipto seco, que Mateus dedicava-se à sua avó doente, Dona Helena, a única âncora em sua existência solitária. Mateus não compartilhava a leveza dos outros meninos do vilarejo. Seu olhar, apesar da tenra idade, já carregava a profundidade de quem testemunhou demais. Órfão de mãe, que se foi no parto, e de pai, que desapareceu nas incertas travessias para o norte, ele foi moldado pelas mãos enrugadas de Dona Helena. Ela, uma mulher de fé ancestral e inabalável, repetia como um mantra: Deus pode tardar, mas jamais falha. A casinha deles, à beira da estrada empoeirada, era um testamento de escassez. Pedras eram mais abundantes que brinquedos e a privação, uma sombra constante. Não havia televisão nem rádio para distraí-los. Possuíam apenas uma pequena bíblia de páginas puídas, uma vela para os domingos e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, presa com fita adesiva à parede de barro. Naquele lar, a fé não era mera rotina, era o próprio sopro que animava a vida. Dona Helena, com paciência infinita, ensinou Mateus a benzer-se antes do sono, a rezar o terço, mesmo que fosse apenas uma dezena, e a dialogar com a Virgem. Uma conversa de filho para mãe, permeada de reverência, sim, mas também de um afeto profundo e descomplicado. Cada noite, antes que o silêncio absoluto tomasse conta do mundo, Mateus se aninhava aos pés da cama de sua avó, recitando em voz baixa os mesmos salmos. Para ela, cada respiração era um fardo, mas o sorriso para ele, nunca. No vilarejo, Mateus era conhecido por um apelido sugestivo: o menino que não chora. Não que lhe faltasse sensibilidade, mas porque compreendia, com a clareza brutal de sua realidade, que lágrimas não curariam sua avó, nem poriam comida quente à mesa. Por isso, ele trabalhava incansavelmente como podia. Recolhia lenha, ajudava a carregar sacolas no pequeno armazém ou cuidava das cabras alheias, sempre com um obrigado nos lábios e um se Deus quiser no coração, uma prece silenciosa por dias melhores. Os outros garotos, por vezes, se divertiam à sua custa. Apelidavam-no de o Coroinha Sem Missa, pois Mateus passava horas brincando, sozinho na capela abandonada, imaginando-se a auxiliar em uma celebração grandiosa. Mas ele não se importava. Havia uma verdade inabalável em seu íntimo. Se a Virgem o ouvia, a opinião alheia era irrelevante. Cada domingo, ele subia sozinho o morro até a cruz antiga, fincada na terra. Ali, deixava flores silvestres, pedras que encontrava e lhe pareciam belas, ou simplesmente vertia seus pensamentos mais íntimos. Não era um rito formal, mas a certeza de que alguém, de fato, o escutava. Dona Helena, apesar da enfermidade que a consumia, jamais perdeu sua doçura. Preparava-lhe um mingau com o parco alimento que possuíam, e quando as forças a abandonavam, acariciava sua cabeça, sussurrando: se um dia eu não estiver mais aqui, prometa-me que continuará falando com a Virgenzinha. A resposta de Mateus era sempre a mesma, firme e cheia de esperança. A senhora não vai a lugar nenhum, avó. Ela vai cuidar da senhora. Mateus era um garoto cuja fé não ansiava por milagres espetaculares, mas por resiliência para enfrentar mais um dia. Ele não buscava holofotes, nem desejava ser visto como especial. Seu único anseio era que sua avó pudesse respirar sem dor e que a Virgem não se sentisse abandonada. Foi assim que, naquele 17 de dezembro, ao se deparar com uma figura esquecida, na densa floresta, ele não hesitou.
Aquele pedaço de madeira, sujo e maltratado, representava para Mateus algo infinitamente maior que uma mera estátua. Era uma mãe que havia sido deixada para trás, e ele sabia, com uma dor íntima e profunda, o que era a sensação de ser esquecido. O retorno da floresta, com a estátua de Nossa Senhora Aparecida firmemente apertada contra o peito, foi mais que um simples ato de devoção para Mateus. Era como carregar um tesouro sagrado, mesmo que seus braços magros tremessem sob o peso e as gotas de chuva encharcassem não só suas roupas, mas também sua alma. Seus sapatos, já em frangalhos, afundavam na lama e o frio cortante se infiltrava pela gola. Mas ele não soltou a imagem por um segundo. Envolveu-a com sua própria camisa, protegendo-a como se fosse uma criatura indefesa, um filho que ele havia resgatado. O sol já se punha quando Mateus, finalmente, pisou no arraial da Pedra Branca, um vilarejo esquecido no coração do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A cena que o aguardava era familiar. Vizinhos varrendo a rua em frente à padaria, preparando-se para o fim do dia. Um homem de bigode grosso e voz rouca, conhecido por sua risada fácil, foi o primeiro a notá-lo. E o que é que ele traz aí? Ele bradou com um tom de escárnio. Uma boneca de pau? Mateus, sem responder, apenas apertou a figura contra o peito, os olhos fixos no chão. Com certeza está brincando de santo, menino maluco, comentou. Outra mulher, sacudindo a cabeça com uma pena quase visível. Em instantes, uma onda de curiosidade se espalhou e vários olhares o seguiram, alguns carregados de zombaria, outros de murmúrios sussurrantes. Foi então que um dos garotos mais velhos, um eterno implicante, soltou um grito cortante. Olha o coroinha sem missa! Agora carrega sua Nossa Senhora de lenha! As gargalhadas se misturavam ao som dos passos apressados de Mateus. Ele sentia os olhares perfurando-o como flechas afiadas, mas não parou. Por dentro, uma força invisível, muito maior que a vergonha, o impulsionava. Era a certeza silenciosa de que, apesar de tudo, ele estava no caminho certo. Ao fim daquela jornada, a casa o esperava. Sua avó, Dona Helena, sentada em sua cadeira de vime, envolta no chale de lã, o recebeu com um olhar de surpresa. Mateus, encharcado e com as mãos ainda sujas de terra, depositou a estátua sobre um banquinho rústico. Sem dizer uma palavra, buscou um pano limpo e começou a tarefa de limpar a imagem com uma ternura quase reverente. O barro seco se desprendia do rosto e das dobras do manto esculpido. A madeira, rachada e desbotada, mal deixava adivinhar sua cor original, mas os olhos, aqueles olhos talhados no pequeno rosto, continuavam a irradiar uma serenidade profunda. Pareciam olhar com compaixão, intactos, apesar do abandono. Eu a encontrei no mato, avó, Mateus murmurou, sem erguer os olhos. Estava sozinha, jogada como lixo. Dona Helena se aproximou devagar, contemplando a figura por um longo e silencioso momento. Então, pousou a mão no ombro do neto, a voz suave como um carinho. Então você fez bem, meu filho. Nenhuma mãe merece ser esquecida. Naquela noite, Mateus mal tocou na comida. Ele permaneceu por horas diante da imagem, cativado, quase hipnotizado. Uma sensação estranha e poderosa o invadia. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho. O amanhecer trouxe uma nova decisão. Mateus resolveu levar a estátua à capela do arraial, imaginando que talvez Padre Manuel quisesse colocá-la junto ao altar. Cedo, ele partiu com a Nossa Senhora, agora envolta em um tecido branco, caminhando com uma esperança quase palpável em direção à pequena igreja colonial. Ao chegar, cumprimentou o sacristão e pediu para falar com o sacerdote. Padre Manuel, um homem mais velho, de olhar visivelmente cansado, o recebeu na sacristia. Mateus, o nervosismo à flor da pele, desenrolou o tecido, revelando a figura. Eu a encontrei na floresta, padre, explicou. Pensei que talvez pudesse ficar aqui com as outras imagens. O padre, com um ceticismo que parecia pesar no ar, aproximou-se.
Pegou a imagem nas mãos, girou-a algumas vezes e a depositou na mesa com uma indiferença cortante. Filho, isso é apenas madeira velha, ele declarou. Não é uma imagem abençoada e está muito danificada. Mas é a Nossa Senhora, Mateus insistiu, a voz embargada pelo tremor. Entendo sua intenção, respondeu o sacerdote, o tom final. Mas aqui já temos uma Nossa Senhora Aparecida. Além disso, não podemos colocar qualquer coisa no templo. Sinto muito. Mateus assentiu em silêncio, recolhendo a figura em seus braços. Deixou a igreja sem mais uma palavra. No caminho de volta, as palavras duras do padre se misturavam às risadas que ainda ecoavam de forma cruel em sua memória. Ele se sentiu pequeno, tolo, infantil. E se eles tivessem razão? E se tudo aquilo fosse apenas um pedaço de madeira, sem valor? Mas, ao cruzar o limiar de casa, algo o fez parar. Dona Helena dormia tranquilamente e a respiração parecia mais leve que o habitual. E ali, na prateleira onde a estátua repousava desde a noite anterior, uma vela bruxuleava, acesa. Mateus não disse nada. Apenas se ajoelhou diante da imagem, o rosto banhado pela luz tênue. Na penumbra da pobreza, ele sussurrou uma frase que parecia selar um pacto. Você sabe que não é lixo, e eu também não. Naquele instante, ele selou uma fé que não dependia de olhares alheios, nem de risadas debochadas, nem de permissões. Uma fé que brotava do mais profundo de sua alma, como um rio secreto que corre, incansável entre as pedras do caminho. Foi no Arraial da Pedra, branca, esquecido no coração do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que tudo começou. Desde o dia 17 de dezembro, quando Mateus deixou a igreja com a imagem nos braços e a alma em carne viva, ele selou um pacto silencioso. Não tocou mais no assunto. As zombarias do povoado não o abalavam. A aprovação do padre Manuel, antes tão buscada, já não importava. Apenas uma certeza inabalável o guiava. Aquela estátua, mesmo gasta e trincada, era Nossa Senhora Aparecida. E ela estava com ele. Em sua casa humilde, Mateus improvisou um santuário. Sobre uma caixa de madeira, cuidadosamente forrada com a toalha bordada por sua avó há tantos anos, repousava a santa. Todas as noites, uma vela branca crepitava ao lado de um singelo copinho com flores frescas, colhidas no campo. Era um canto, modesto sim, mas transbordava uma dignidade que poucos ali compreendiam. Todas as noites, o jovem Mateus ajoelhava-se diante daquele altar. Costas retas, olhos cerrados, rezava devagar, com a voz suave que usava para não perturbar o sono da avó. Às vezes lia salmos, outras simplesmente conversava. Contava a Nossa Senhora Aparecida suas preocupações mais íntimas, os medos que o assombravam, o peso do cansaço do dia. Mas, acima de tudo, pedia por uma única graça. Que minha avó possa respirar sem dor, mãe, nem que seja só por um instante. Os dias se arrastavam. Dona Helena dormia a maior parte do tempo. Sua respiração, áspera e entrecortada, preenchia a casa com um silêncio tenso, pesado. Por vezes, ela despertava por segundos fugazes, tentava um sorriso, mas a força a abandonava. Mateus preparava-lhe mingau com o pouco que tinham, mas ela mal conseguia engolir. A magreza, visível, começava a ser alarmante. Então, uma noite, como tantas outras, Mateus acendeu sua vela, colocou uma flor silvestre no copinho de vidro e sentou-se diante da imagem. O vento uivava lá fora, fazendo o telhado de zinco vibrar num lamento. Dentro de casa havia apenas penumbra, fé e uma esperança agarrada por um fio. Enquanto rezava o terço, algo mudou. Ao chegar ao quarto mistério, um brilho sutil começou a inundar o cômodo. Não vinha da vela. Era uma luz diferente, azulada, morna, como se emanasse de outro lugar. Mateus abriu os olhos. A estátua cintilava, não com uma intensidade ofuscante, mas com uma delicadeza impossível de descrever. Seu coração batia forte, um tambor na caixa torácica, mas o medo não o alcançou.
Sentiu uma calma que não nascia do corpo, mas da alma. Ajoelhou-se com mais firmeza e fechou os olhos novamente. Não ouviu vozes, não viu aparições, mas algo dentro dele soube. Nossa Senhora Aparecida estava ali. A luz permaneceu por alguns minutos, então desvaneceu-se, como se nunca tivesse existido. Mateus não disse nada, apenas apagou a vela, beijou os pés da estátua e foi dormir. Na manhã seguinte, o primeiro sinal. Pouco depois das 6, uma voz ressoou, clara, vibrante. Meu menino, tem um pouquinho de café? Mateus saltou da cama. Era Dona Helena sentada, bochechas levemente coradas, sem o chiado angustiante na respiração. Um sorriso fraco, mas real, iluminava seu rosto. Estou com fome. Acordei com vontade de pão, ela murmurou, como se não houvesse doença. Mateus, em choque. Primeiro emudeceu, depois as lágrimas vieram, torrenciais, como as de uma criança. Abraçou-a com a força de sua fé e correu à vendinha. Um pão doce, um café solúvel. O banquete mais sagrado de suas vidas. Nos dias que se seguiram, a esperança oscilou. Dona Helena ganhava pequenos sopros de vitalidade, caminhava pela casa. Conversava com lampejos da antiga vivacidade. Mas a melhora não era constante. A fraqueza retornava em ondas e a respiração, por vezes, voltava a ser um fardo. Aquela ambiguidade alimentava sussurros no arraial da Pedra Branca. Os vizinhos, acostumados à visão de Dona Helena definhando, notaram os pequenos, porém inconsistentes, sinais de melhora. A esperança, misturada ao ceticismo, começou a circular pelo arraial da Pedra Branca. Ela não estava à beira do fim? Dizem que é por causa daquela imagem velha. Mateus não reza dia e noite para ela? Os boatos voavam, mas a incerteza pairava. Alguns se aproximavam de Mateus, curiosos, esperançosos. Ele, com a humildade de sua fé, apenas sorria. Eu só rezei. O resto, Nossa Senhora Aparecida fez. Mas a vila se dividia. Para muitos, era mera coincidência, um lampejo de melhora comum em idosos. Outros, liderados pelas pregações cada vez mais veementes do padre Manuel, viam perigo. O padre, temendo que o fervor popular se desvirtuasse para a heresia ou escapasse ao seu controle, passou a proibir os fiéis de visitarem a casa de Mateus. Não há milagre onde não há a bênção da igreja, trovoava ele, espalhando uma sombra de dúvida sobre a casa do rapaz. O vilarejo de Arraial da Pedra Branca, esquecido no coração do vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, fervilhava com sussurros. Muitos insistiam que Mateus estava inventando tudo para chamar a atenção, mas, para além do ceticismo comum, uma voz de autoridade se ergueu. Padre Manuel, ao tomar conhecimento do fervor crescente, não apenas alertou em uma de suas homilias: a fé verdadeira não precisa de sinais visíveis. Cuidado com aqueles que veem milagres, onde há apenas emoções. Ele foi além. Temendo que o fervor popular se desvirtuasse para a heresia, ou pior, fugisse de seu controle, Padre Manuel proibia abertamente as pessoas de visitarem a casa de Mateus. A ordem era clara. Ali não havia santidade, apenas perigo. Mateus, porém, não discutia, não se defendia, ele simplesmente continuava. A cada noite, acendia sua vela. Colocava flores frescas aos pés da pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Conversava com ela, como se fosse a própria mãe. Em seu coração, a dúvida não tinha mais espaço. E por mais que o padre Manuel tentasse conter, a fé inabalável do rapaz acendia uma faísca no coração do arraial da Pedra Branca. A proibição do padre? Ela apenas atiçava a curiosidade, o desafio silencioso. Aos poucos, as pessoas começaram a desafiar a ordem, passando furtivamente pela casa de Mateus apenas para vislumbrar a estátua. Outros, mais audaciosos, pediam permissão para rezar com ele. Algo grandioso começava a florescer ali, e Mateus, sem sequer perceber, tornava-se o guardião de algo muito maior do que ele mesmo. A notícia se alastrou como fogo em palha seca
pelo vale do Jequitinhonha. O boato era forte. A avó de Mateus havia sentido uma melhora inexplicável, não por remédios, mas pela Nossa Senhora Aparecida que ele achara na mata. Ninguém sabia ao certo como a história começou, mas em questão de dias, cada morador do arraial da Pedra Branca já havia escutado essa narrativa. Não foram os devotos mais fervorosos, nem os rosarianos de carteirinha que se aproximaram primeiro. Foram os curiosos, aqueles que, pouco tempo antes, zombavam de Mateus, chamando-o de o coroinha sem missa. Agora passavam por sua porta. Uma mistura complexa de dúvida e uma ponta de esperança brilhava em seus olhos. Foi mesmo essa imagem que ajudou sua avó? Perguntavam. O que você reza para ela? Alguma oração especial? Mateus, despretensioso, os recebia com a mesma humildade de sempre. Ele não oferecia fórmulas mágicas nem respostas misteriosas, apenas mostrava lá a imagem, agora cuidadosamente limpa e adornada com as flores mais frescas, e explicava com a simplicidade de sua fé. Eu só converso com ela como se fosse minha mãe, e peço com todo o meu coração. Certa manhã, Dona Teodora, uma anciã do arraial da Pedra Branca que há anos caminhava curvada, a mão sempre nas costas e a bengala como extensão do corpo, chegou à casa de Mateus. Cada passo era uma careta, de dor. Ela, que pouco cria em milagres, queria ver com os próprios olhos o que tanto se comentava. Sentou-se diante da imagem por mais de 1 hora. Não falou, apenas fechou os olhos, os lábios movendo-se em um sussurro silencioso, enquanto acariciava as contas de seu terço. No dia seguinte, à surpresa, Dona Teodora foi vista caminhando pela praça sem a bengala, um sorriso trêmulo no rosto. Não sei o que aconteceu, murmurava ela, mas a dor sumiu. Foi como se uma comporta se abrisse. Um alívio veio sim, mas para o choque de muitos e a satisfação discreta do padre Manuel, no dia seguinte a dor retornou, embora mais branda, por um único dia antes de desaparecer de vez. Um alívio com um toque de incerteza que alimentava as dúvidas dos mais céticos. Um após o outro, os vizinhos, movidos por fé ou desespero, começaram a visitar Mateus. Muitos o faziam às escondidas, desafiando a proibição. Uma noite, Julian, o homem mais velho conhecido por sua inabalável dependência do álcool, chegou cambaleando, rosto sujo, olhos injetados. Ajoelhou-se diante da imagem e, entre lágrimas, balbuciou: "Se você está aí, tira de mim essa sede, que está me matando." Na manhã seguinte, um feito. Ele foi à venda e, para o espanto de todos, pediu pão e leite. Ninguém o via sóbrio há mais de 15 anos. Por um dia, a sede pareceu sumir. Mas na noite seguinte, o cheiro de pinga quase o arrastou de volta ao vício. Ele resistiu, com suor frio na testa, e desde então não tocou mais em álcool. A vitória veio, mas não sem uma batalha interna que reforçou a dúvida de alguns. Até mesmo os mais céticos, como Dom Gerardo, o açougueiro que vivia a zombar de tudo que era religioso, começaram a acender velas em segredo. Um dia, sua filha, que há meses sofria com uma doença de pele persistente, acordou sem as feridas. Ele não disse uma palavra a ninguém. Naquela noite, porém, uma rosa branca repousava discretamente aos pés da imagem. As crianças, antes importunas, também mudaram. Tonito, que costumava rir e chamar a estátua de boneca feia, agora passava todas as tardes. Sem que ninguém lhe pedisse, ele depositava pedrinhas que achava bonitas. Ele simplesmente sentia a necessidade. A casa de Mateus, antes um refúgio solitário, transformou-se em um ponto de encontro. Um santuário silencioso, desafiando a proibição do padre Manuel. As pessoas chegavam com um respeito reverente, sem alarde. Traziam velas, santinhos ou simplesmente o peso de suas tristezas. Mas nem tudo era aceitação e gratidão. A dúvida persistia, nutrida pelas histórias de alívios temporários. É sugestão, coincidência, murmuravam alguns. Mateus é
Um bom menino, sim, mas as pessoas estão vendo o que querem ver. Doenças, às vezes, somem sozinhas, argumentava um homem na cantina. E os bêbados, às vezes, se cansam de beber. Enquanto as vozes do ceticismo ecoavam, a cada noite o pequeno altar de Mateus brilhava com uma vida ainda mais intensa. As flores, surpreendentemente, não murchavam tão rápido. No coração do Vale do Jequitinhonha, aninhado em Minas Gerais, existia um vilarejo esquecido, Arraial da Pedra Branca. Foi ali que uma luz tênue, quase imperceptível, começou a cintilar. A vela, acesa no pequeno altar de Mateus, às vezes durava mais do que o normal. E ele, com sua fé tranquila, seguia rezando como sempre, sem pedir, sem alarde. A notícia, no entanto, vazou. Um jornalista local, farejando uma história curiosa, chegou ao arraial com sua câmera, entrevistou Dona Helena, a avó de Mateus, ouviu os vizinhos e fotografou a imagem. Mas ao revisar a gravação, algo insólito aconteceu. A figura de Nossa Senhora Aparecida aparecia borrada, como se a lente se recusasse a focá-la. Deve ser um erro do equipamento, resmungou, tentando de novo. 3 vezes ele tentou, e o resultado foi o mesmo. Foi então que o jornalista, um homem agnóstico, desligou a câmera, sentou-se diante da imagem e, em silêncio, apenas baixou a cabeça. Mas, enquanto a esperança brotava, uma sombra crescia. Padre Manuel, o pároco de Arraial da Pedra Branca, via o fervor popular com desconfiança. Ele temia que a devoção se desvirtuasse em heresia ou que fugisse completamente de seu controle. Tentou falar com Mateus, sua voz carregada de preocupação. Você deve ter cuidado, filho. As pessoas precisam de orientação, não apenas de emoção. Mateus, porém, respondeu com uma calma desconcertante. Eu não disse para eles virem. Padre, eu só rezei pela minha avó. O sacerdote, sem mais o que dizer, tomou uma decisão drástica. Proibiu as pessoas de visitarem a casa de Mateus. A figura resgatada da floresta, aquela que fora zombada, rejeitada e esquecida, agora se tornava o consolo de um povoado. E, no meio de tudo, Mateus, com sua fé de filho órfão, permanecia a testemunha silenciosa de uma esperança que ninguém mais se atrevia a negar, mesmo sob a interdição do padre. Os dias se desenrolavam, e com eles algo invisível, mas poderoso, foi semeado no Arraial da Pedra Branca. Não houve anúncios oficiais, nem sinos tocando em glória, mas o próprio ar parecia ter mudado. Era como se o povoado, antes curvado pelo peso da rotina, da pobreza e do ceticismo, começasse a respirar de forma diferente, mais profunda, mais limpa. E assim, um fio de esperança se espalhou, mas não sem suas próprias sombras de dúvida. As histórias começaram a surgir, sussurradas entre os vizinhos, porém, muitas vezes, vinham carregadas de incerteza. Dona Teodora, que por um dia jurou ter sentido o alívio de suas dores crônicas, viu o sofrimento retornar no dia seguinte como um lembrete cruel da fragilidade da fé. O bêbado da vila, que por alguns dias parecia ter abandonado o vício, quase sucumbiu novamente, com a garrafa já em suas mãos trêmulas. Esses quase milagres, essas esperanças efêmeras, alimentavam tanto a fé quanto o ceticismo, criando uma tensão constante sobre a veracidade dos acontecimentos e forçando cada um a buscar seu próprio ato de crença. Mesmo com o padre Manuel impondo limites, a fé no Arraial da Pedra Branca encontrava seus próprios caminhos. A Capela Velha, aquela que Mateus costumava visitar em solidão e que muitos usavam como depósito para ferramentas enferrujadas, começou a receber visitas. No início, eram apenas pessoas que passavam para deixar uma vela. Depois, alguns varreram a poeira. Um dia, sem que ninguém organizasse, 4 mulheres com baldes d'água e vassouras chegaram. Limparam os bancos, removeram as teias de aranha, poliram o altar coberto pelo esquecimento. Alguém pendurou uma cruz nova, outro trouxe flores do campo
e pouco a pouco o que era ruína voltou a ser templo, um santuário silencioso de resistência. As crianças, antes desatentas e barulhentas, começaram a formar pequenos grupos de oração. Alguém lhes ensinou novamente a se benzer, a rezar o Pai Nosso, sem confundir as palavras. Mateus, sem a intenção, tornou-se um guia. Não era um líder que impunha ou falava alto. Ele simplesmente estava ali rezando, sorrindo com discrição, acendendo a primeira vela, recolhendo um papel do chão, colocando uma flor em silêncio. Eles o seguiam porque sentiam que ele sabia algo que os demais haviam esquecido, uma verdade simples e profunda. A imagem de Nossa Senhora Aparecida continuava na casa de Mateus, no mesmo altar simples de 17 de dezembro, o dia em que ele a encontrara. As pessoas não pediram que fosse transferida. Era como se todos entendessem que aquele era o seu lugar, o epicentro de algo maior. A mudança se espalhava, não pela presença física da estátua, mas pelo que ela representava. Uma semente que germinava no coração de cada um. Mateus continuava sendo o mesmo, calado, prestativo, com aquela mistura de humildade e firmeza que não se aprende em livros. Sua presença era um farol, mesmo que as águas da fé ainda estivessem turvas. No coração do vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, havia um vilarejo esquecido, Arraial da Pedra Branca. Ali, a fé de um jovem, Mateus, começava a reescrever o destino de todos. Constantemente, ele era visto debaixo da mesma árvore onde encontrara a imagem, imerso nos salmos que sua avó, Dona Helena, tanto amava. Ou então, caminhava descalço pelo morro, colhendo flores silvestres para enfeitar o altar. Mateus nunca buscou fama, nunca pediu nada. Sua única e verdadeira preocupação era a saúde de Dona Helena. E, surpreendentemente, ela parecia melhorar, pouco a pouco. Mas as curas eram um enigma. Dona Helena sorria mais, dormia melhor, chegou a preparar o mingau uma manhã brincando. Parece que a pequena santa quer que eu ainda te dê café da manhã, meu filho. Contudo, havia quem questionasse. A dor de Dona Teodora, que parecia ter cedido, voltava no dia seguinte. O bêbado do vilarejo, sóbrio por alguns dias, quase cedia novamente à bebida. Essa ambiguidade alimentava o ceticismo do padre Manuel e de parte da comunidade. Ele via o crescente fervor popular com desconfiança, temendo que a fé se desvirtuasse em heresia ou fugisse de seu controle. Foi então que um grupo de jovens se aproximou de Mateus. Queremos aprender a rezar como você, pediram. Você nos ensina? O rapaz corou, baixou o olhar. Com a naturalidade de quem respira a própria fé, ele lhes disse: não são palavras bonitas que importam. Apenas falem com ela como se fosse a mãe de vocês. Digam a verdade. Assim os terços ao entardecer começaram. Todas as sextas-feiras, em frente à casa de Mateus, dezenas de pessoas se reuniam, sem alto-falantes, sem cartazes, apenas vozes que subiam, simples e puras como incenso. Essa devoção, espontânea e crescente, era justamente o que Padre Manuel temia. Ele agiu proibindo as pessoas de visitarem a casa de Mateus, alertando a todos contra o que chamava de fanatismo perigoso. Mas a fé de Mateus era inabalável. Nem mesmo a tentação de fora o corrompeu. Um empresário de uma cidade vizinha surgiu, oferecendo comprar a imagem de Nossa Senhora Aparecida para um santuário turístico. Prometeu fortuna, exposição, visitantes aos montes. A resposta de Mateus foi curta, mas carregada de peso. O Senhor venderia sua mãe? O homem não voltou. E foi assim que Arraial da Pedra Branca, antes um povoado esquecido e desprezado, começou a se transformar. Não por milagres espetaculares, mas por algo mais profundo. Pequenas mudanças que transfiguravam corações. Não era a estátua em si, mas a fé viva que ela despertava. Porque, no fundo, o maior milagre não foi a cura imediata de Dona Helena, nem o bêbado,
totalmente sóbrio, nem a anciã finalmente caminhando. Foi a ressurreição de uma comunidade inteira, o retorno do amor, do perdão, da esperança. E tudo isso porque um menino de apenas 15 anos decidiu que não deixaria a Virgem sozinha. Um ano se passou e o tempo teceu novas cores sobre o arraial. As estações mudaram, os campos floresceram e o sol voltou a dourar os telhados de zinco com a mesma intensidade de sempre. Mas o arraial da Pedra Branca não era mais o mesmo. Havia uma energia no ar que não podia ser medida, mas que se sentia em cada gesto, em cada cumprimento, em cada vela acesa, com intenção sincera. A capela, antes esquecida e coberta de pó, foi reconstruída, não por arquitetos renomados ou licenças elegantes, mas pelas mãos humildes dos próprios camponeses, pedreiros, mães de família e jovens do povoado. Eles a ergueram com tábuas recicladas, tijolos trazidos de longe e doações que surgiam de lugares insuspeitados. Pedra por pedra, como se construíssem não apenas um edifício, mas um símbolo palpável da fé que havia renascido entre eles. E enquanto a capela era erguida, os milagres antes ambíguos se tornaram inegáveis. Dona Teodora andava sem dor, e o bêbado agora era um homem novo. No centro do novo altar, elevado com carinho sobre uma base de madeira entalhada, foi oficialmente colocada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A mesma que Mateus encontrara coberta de lodo, agora restaurada com esmero, irradiava uma ternura que comovia a todos. Seu rosto, embora não perfeito, convidava ao recolhimento, ao silêncio, à confiança. Ninguém no vilarejo esquecia sua origem humilde, por isso, muitos a chamavam carinhosamente de a Virgenzinha, que não foi esquecida. Durante a cerimônia de entronização, Padre Manuel, com os olhos marejados, talvez pela emoção do momento, talvez pelo peso da verdade que se impunha, disse poucas palavras, mas ergueu a voz com uma firmeza que surpreendeu a todos. Esta imagem não foi trazida por um milagre do céu, mas pelo coração valente de um rapaz que não quis deixá-la sozinha. Se hoje temos um lugar santo, é porque Mateus acreditou quando ninguém mais o fez. Mateus, de pé ao lado de sua avó, Dona Helena, baixou o olhar, não por vergonha, mas por pura humildade. Dona Helena, com os olhos brilhantes e o terço na mão, apertou-lhe o braço com carinho. Daquele 17 de dezembro em diante, o dia em que Mateus encontrara a estátua e que se tornaria a data da procissão anual da comunidade, a capela nunca mais ficou vazia. Peregrinos começaram a chegar de povoados vizinhos, depois de cidades distantes. Alguns vinham para agradecer, outros para pedir consolo. Arraial da Pedra Branca, antes um ponto esquecido no mapa, havia se tornado um farol de fé e esperança, forjado na humildade de um menino e na resiliência de uma comunidade. No Arraial da Pedra Branca, esquecido no coração do Vale do Jequitinhonha, cada alma que chegava trazia consigo uma história. Alguns vinham com promessas silenciosas, outros com a fé renovada. Todos, sem exceção, sentiam-se profundamente tocados pela saga de Mateus e de Nossa Senhora Aparecida. Não era uma lenda, mas um testemunho vivo, recontado à exaustão, ganhando força a cada sussurro. Falava-se do jovem Mateus, um rapaz pobre que, sem temer o escárnio ou o cansaço, encontrou a imagem na densa floresta. Ele a limpou, cuidou dela e com ela conversava, como se fosse a mais íntima das companhias. Diziam que Dona Helena, sua avó, antes prostrada pela doença, viu a saúde restaurada após uma única noite de oração fervorosa. O vilarejo inteiro se transformou. Os milagres, antes vistos com desconfiança pelo Padre Manuel e parte da comunidade, começaram a se manifestar de forma inegável e tudo, diziam, brotou de um simples e puro ato de amor. Os que antes zombavam agora eram os mais fervorosos devotos. Dona Ramona, que certa vez o chamou de o Louquinho dos Santos,
assumiu a tarefa de manter as velas acesas, um ato de penitência e devoção. Dom Teófilo, que um dia bradou que a imagem não passava de um pau velho, vinha diariamente, amparado em sua bengala, para varrer a entrada e saudar cada visitante com um respeito recém-descoberto. E os jovens, que antes caçoavam, eles agora lideravam os cânticos nas noites de vigília, suas vozes ecoando a fé que antes lhes faltava. No centro de toda essa transformação, Mateus permanecia o mesmo. Não aceitava presentes, nem entrevistas, nem fotos. A vida seguia na mesma casa humilde, ao lado de sua avó. Todas as tardes, após ajudar a distribuir cestas básicas aos mais necessitados do arraial, ele se ajoelhava em silêncio diante da imagem. Conversava com ela, como sempre, como a uma mãe próxima. Dona Helena, agora andando sem a bengala que a acompanhara por anos, irradiava uma saúde plena. Não faço milagres, dizia ela, com um sorriso de quem guardava um segredo divino. Apenas orações. Mas o brilho em seus olhos denunciava a certeza de ter presenciado algo que transcendia este mundo. Muitas vezes, ela caminhava ao lado do neto até a capela, segurando sua mão durante o terço. Vê, meu filho, sussurrava ela, eu te disse que Deus tarda, mas nunca esquece. E Mateus, com sua voz suave, respondia, e a Virgenzinha também não. Era o dia 17 de dezembro, a data exata em que Mateus havia encontrado a estátua, que se tornou o marco de uma procissão anual. Não era um evento ruidoso ou espetacular. Era humilde, como o próprio Mateus que a inspirou. Flores do campo adornavam o caminho, cânticos simples preenchiam o ar. Velas acesas iluminavam os rostos de uma comunidade unida. A cada ano, Mateus carregava a imagem de Nossa Senhora Aparecida em seus braços, assim como fizera naquele primeiro encontro na floresta. A reverência era a mesma, o amor, inalterado. Quando lhe perguntavam o porquê de tal devoção, ele respondia com a simplicidade que o definia, porque ela também me carregou quando eu estava mais sozinho. Naquela noite, a escuridão se deitava suavemente sobre o arraial da Pedra Branca. A capela recém-erguida, modesta em sua estrutura, cintilava ao longe. Não era o luxo que a fazia brilhar, mas a luz quente das velas que ardiam incessantemente ao redor do altar, transformando-a em um farol de esperança entre as colinas escuras do Vale do Jequitinhonha. Lá dentro, o silêncio era quase palpável. Apenas o leve estalar da madeira e o murmúrio quase inaudível de uma oração sussurrada quebravam a quietude. E no centro de tudo, ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, estava Mateus. Seus joelhos tocavam o chão frio, mas seu rosto irradiava uma luz própria, uma chama interior inextinguível. Entre as mãos, segurava um terço gasto, o mesmo que sua avó, Dona Helena, usara por tantos anos. A seus pés, flores do campo repousavam ao lado de um pequeno pedaço de papel dobrado. Seria mais uma carta. Ninguém o forçava a estar ali. Ele não buscava holofotes, apenas a companhia dela. Como no primeiro dia, a imagem da Virgem, agora limpa e restaurada, parecia fitá-lo com uma doçura infinita. Não era só uma estátua, era presença viva, consolo materno, um abraço de mãe. E enquanto o brilho das velas desenhava sombras suaves pelas paredes da capela, uma pergunta pairava no ar. Uma questão que não exigia resposta imediata, mas que talvez você devesse se fazer. E se os milagres não dependessem de testemunhas adultas e céticas, mas de corações puros como o de Mateus? E se tudo o que fosse realmente necessário fosse alguém que, em vez de zombar, simplesmente acreditasse? Porque, no fim das contas, não foi um sacerdote, nem um especialista, nem um poderoso quem trouxe a verdadeira mudança. Foi um rapaz pobre, de sapatos talvez rasgados, mas com a fé absolutamente intacta. E você, teria zombado ou a teria carregado consigo?